Você sabe o que estão ensinando para o seu filho na escola? Aula de matemática, geografia, gramática? Ou algo que vai muito além disso, algo que talvez você nem tenha autorizado? O debate sobre ideologia de gênero nas escolas é um dos mais acalorados da atualidade. Para alguns, trata-se de um passo importante rumo a uma educação mais inclusiva, que respeita as diferenças e protege crianças LGBT. Para outros, é uma tentativa clara de doutrinar, confundir e sexualizar crianças desde cedo. Mas afinal, o que é essa tal de ideologia de gênero? Ela realmente existe ou é um termo criado para assustar os pais? Estamos falando de respeito à diversidade ou de uma agenda escondida por trás de discursos bonitos? E mais, quem decide o que uma criança deve aprender sobre identidade, sexualidade e corpo? A escola? O Estado? Ou os pais? É impossível tocar nesse assunto sem incomodar alguém. E é justamente por isso que ele precisa ser discutido, com seriedade, com coragem, com dados e com argumentos. Hoje vamos expor os dois lados dessa polêmica. Vamos mostrar o que está de fato acontecendo dentro das escolas e o que dizem que está acontecendo. E no final, a decisão é sua. Estamos ensinando tolerância ou implantando ideologia. Prepare-se para sair da zona de conforto. Porque neste vídeo, a polêmica é aula obrigatória. O termo ideologia de gênero se tornou um dos mais controversos da política educacional nas últimas décadas. Mas antes de mais nada, é preciso entender que ele significa, ou melhor, o que dizem que ele significa. Do ponto de vista técnico, o conceito se refere à ideia de que o gênero, ou seja, o que define alguém como homem, mulher ou outra identidade, não é determinado apenas pelo sexo biológico, mas também por fatores sociais, psicológicos e culturais. É uma distinção que vem sendo estudada há décadas por sociólogos, psicólogos e filósofos, especialmente a partir da segunda metade do século XX. No entanto, o que começou como uma discussão acadêmica se transformou em uma guerra ideológica. Para críticos, a ideologia de gênero é uma tentativa de desconstruir a biologia, minar valores tradicionais e interferir diretamente na formação das crianças. Para os defensores, trata-se de uma construção inventada por grupos conservadores para atacar políticas de inclusão, especialmente as que envolvem a população LGBT. O debate ganhou força em vários países. Na Suécia, o sistema educacional promove desde cedo a neutralidade de gênero. Em sala de aula, livros infantis evitam pronomes como ele ou ela e usam termos neutros como hen. O objetivo? Reduzir estereótipos de gênero e permitir que as crianças escolham quem querem ser. Nos Estados Unidos, estados como Califórnia, Nova York e Oregon adotaram diretrizes que incentivam o ensino de identidade de gênero e diversidade sexual desde os primeiros anos escolares. Em contrapartida, estados como Flórida e Texas têm aprovado leis para banir esse tipo de conteúdo, alegando que ele sexualiza precocemente as crianças e interfere na autoridade dos pais. No Canadá, o ensino sobre identidade de gênero é integrado ao currículo de diversas províncias, mas essa prática gerou resistência de grupos religiosos, conservadores e até de pais liberais que acham que as escolas estão indo longe demais. Protestos em frente a escolas e ações judiciais vêm crescendo nos últimos anos. Na Alemanha, políticas educacionais incluem orientação sobre identidade de gênero, mas com limites claros. A abordagem costuma ser mais voltada à tolerância e respeito, sem necessariamente questionar o papel da biologia de forma explícita. Enquanto isso, na América Latina, o tema também se espalha. Colômbia, Argentina e Uruguai já implementaram programas que tratam de gênero e diversidade sexual nas escolas públicas. Já no México, pais e organizações civis têm entrado com ações contra esse tipo de conteúdo, argumentando que ele fere princípios religiosos e o direito à educação moral da família. Mesmo em países considerados neutros ou moderados, como Portugal ou Japão,
O simples debate sobre identidade de gênero no currículo escolar gera tensão e polarização. Em muitos lugares, o assunto virou pauta eleitoral, dividindo não apenas políticos, mas famílias inteiras. A grande pergunta que atravessa o mundo é: a escola tem o direito ou o dever de ensinar sobre gênero e sexualidade? Ou isso é responsabilidade exclusiva da família? E mais, há uma diferença entre ensinar o respeito às diferenças e impor um novo padrão de pensamento? Por trás dessas perguntas está uma batalha maior. Quem deve moldar a visão de mundo das novas gerações? O Estado, a escola, os pais, a mídia? Ou estamos todos tentando influenciar e chamando de doutrinação apenas quando a influência vem do outro lado? Defensores da inclusão de temas de identidade de gênero no ambiente escolar argumentam que a educação deve refletir a diversidade do mundo real. Para eles, omitir discussões sobre gênero, sexualidade e identidade seria negar a existência de milhões de crianças e adolescentes que não se encaixam nos padrões tradicionais de masculinidade e feminilidade. Segundo essa visão, ensinar sobre gênero é uma questão de saúde mental, combate ao bullying e prevenção ao suicídio entre jovens LGBT. Dados da organização Trevor Project, nos Estados Unidos, apontam que jovens transgêneros têm taxas de tentativa de suicídio até 4 vezes maiores do que a média. Para os defensores, ignorar esse problema é contribuir para uma tragédia silenciosa. Além disso, há um argumento pedagógico. Assim como ensinamos história para evitar que erros se repitam, ou ciências para compreender o corpo humano, a educação sobre gênero seria uma forma de preparar as crianças para conviver com as diferenças, reduzir o preconceito e formar cidadãos mais empáticos. Por outro lado, os críticos denunciam o que chamam de doutrinação ideológica. Eles não se opõem, necessariamente, ao respeito às diferenças, mas sim ao que veem como uma tentativa de desconstruir conceitos biológicos e impor uma visão única sobre questões complexas. Um dos pontos mais citados por quem critica a presença da ideologia de gênero nas escolas é a erosão da autoridade dos pais. Muitos reclamam que conteúdos sensíveis estão sendo introduzidos sem aviso prévio, sem diálogo com as famílias e, às vezes, sem transparência por parte das instituições de ensino. Há relatos de crianças de 6, 7 anos sendo expostas a livros com linguagem sexual explícita ou atividades escolares que abordam identidade de gênero de forma considerada precoce por muitos pais. Na Inglaterra, por exemplo, materiais usados em algumas escolas públicas foram questionados judicialmente por conterem descrições gráficas de práticas sexuais sob o argumento de ensinar educação inclusiva. O debate explodiu. Para muitos pais, isso ultrapassa o limite do que é apropriado em sala de aula. Outro argumento forte dos críticos é que o ensino sobre identidade de gênero, da forma como vem sendo feito em algumas regiões, parte do princípio de que o gênero é 100% construído socialmente, ignorando ou minimizando o fator biológico. Para esses críticos, isso transforma uma teoria em dogma. Também se critica a imposição de linguagem neutra, pronomes alternativos, banheiros unissex e mudanças curriculares forçadas, medidas que, em alguns lugares, têm sido adotadas sem discussão pública. Na Espanha, por exemplo, projetos de lei obrigando escolas a adaptar suas estruturas físicas e linguagem para acolher todas as identidades, enfrentaram resistência até mesmo de setores progressistas que viram na proposta um exagero autoritário. A tensão aumenta quando entram em cena casos extremos. Nos Estados Unidos, um garoto foi suspenso por se recusar a usar pronomes neutros ao se referir a um colega. No Canadá, um professor foi demitido após criticar políticas de identidade de gênero em aula. E na Austrália, pais processaram uma escola por incentivar sua filha de 12 anos a adotar um novo nome e gênero sem o conhecimento da família. Esses casos não são regra, mas levantam questões legítimas. Onde termina o respeito ao diferente
e começa a imposição de uma nova ideologia. Quem define os limites entre inclusão e interferência? O centro do conflito não está apenas no conteúdo, mas na intenção percebida por cada lado. Para uns, é liberdade e proteção. Para outros, é invasão e confusão. E mais, em tempos de redes sociais, qualquer polêmica viraliza. Um livro, uma frase de um professor, uma cartilha, tudo pode se tornar munição para um lado ou outro, mesmo que o caso seja isolado ou mal interpretado. O resultado? Um clima de desconfiança mútua entre escolas, pais e governos. E no meio disso tudo estão as crianças, que deveriam ser o foco, mas muitas vezes viram instrumento de disputa ideológica. O debate sobre ideologia de gênero nas escolas não é apenas uma discussão sobre currículo, é um reflexo direto das tensões mais profundas da sociedade atual. Liberdade versus controle, diversidade versus tradição, educação versus militância. E no centro dessa disputa está uma pergunta que nenhum lado conseguiu responder de forma definitiva. Qual é o verdadeiro papel da escola na formação das crianças? A escola deve apenas ensinar conteúdos acadêmicos tradicionais? Ou também tem o dever de formar cidadãos conscientes, críticos e sensíveis à diversidade humana? De um lado, há quem defenda que preparar uma criança para o mundo real exige abordar temas como identidade de gênero, sexualidade, racismo, diversidade cultural e inclusão. Para esses, esconder essas questões seria perpetuar o preconceito e o sofrimento silencioso de milhares de alunos que vivem realidades diferentes da norma social. Do outro lado, muitos acreditam que existe um limite, que a escola não deve substituir o papel da família, que certos temas exigem maturidade, responsabilidade e, principalmente, respeito às crenças individuais. E ambos os lados têm algo em comum: o medo. Medo de que seus filhos sejam confundidos, medo de que seus valores sejam apagados, medo de que a próxima geração não pense mais por si mesma, apenas repita o discurso dominante do lado que estiver vencendo a batalha cultural do momento. Mas talvez o maior perigo não seja o que está sendo ensinado. Talvez o maior perigo seja não saber exatamente o que está sendo ensinado. Ou pior, não poder questionar. Porque quando um assunto se torna tabu, censurado, ou tratado como absoluto, seja ele qual for, a educação se transforma em doutrinação. A pergunta que fica é: estamos formando crianças mais conscientes e respeitosas, ou apenas substituindo um sistema de controle por outro com um nome mais moderno e inclusivo? A única forma de responder a isso é com transparência, diálogo e coragem para encarar o desconforto. Educar nunca foi tarefa fácil, mas quando a educação vira campo de batalha ideológica, todos perdem. A criança perde a clareza. O professor perde a liberdade. Os pais perdem a confiança. E a sociedade perde a chance de construir um futuro mais equilibrado. Agora é com você. Qual é o seu limite? Você acredita que a escola deve ensinar sobre identidade de gênero? Ou acha que esse papel é exclusivamente da família? Comente aqui embaixo. Queremos ouvir todos os lados, sem censura, sem filtro. Se esse vídeo te fez refletir, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa entrar nesse debate e se inscreva no canal. Aqui a polêmica não é problema, é a base da conversa.